Pouca gente tem coragem de falar o que eu vou te contar aqui. Tem momentos em que a gente sente como se ninguém estivesse vendo. Nem nossas lutas, nem nossas lágrimas, nem o esforço que a gente faz para continuar. Mas e se eu te dissesse que existe um olhar que nunca se desvia de você? Um olhar que vê tudo até aquilo que você esconde de todo mundo. Hoje, você vai entender por que Deus vê o que ninguém mais vê. E por que isso pode mudar completamente a sua vida. Às vezes, a gente acorda com o coração pesado e nem sabe exatamente o porquê. É como se o mundo inteiro tivesse esquecido da nossa existência. Você sorri por fora, responde mensagens, vai ao trabalho, conversa com a família, mas por dentro parece que tem um grito preso na alma. Um grito silencioso que ninguém ouve, ninguém percebe. É como se você estivesse desaparecendo aos poucos e ninguém notasse. Como se o seu esforço fosse invisível. As noites mal dormidas, os pensamentos que tiram a paz, as orações sussurradas entre lágrimas. Tudo isso passa despercebido aos olhos de quem está por perto. E isso dói. Dói porque a gente tem uma necessidade profunda de ser visto, de ser reconhecido não só pelas nossas conquistas, mas pelas batalhas que ninguém vê. Você já sentiu isso? Já teve a sensação de estar fazendo tudo o que pode e mesmo assim se sentir sozinho? Como se sua dor não fosse válida porque ela não é barulhenta. Tem tanta gente que sofre em silêncio e por trás de um "tá tudo bem" existe um coração exausto tentando manter a fé em meio ao caos. E aí vem aquela pergunta que machuca. Será que alguém me vê de verdade? Não só o que eu mostro, mas o que eu sou, o que eu carrego, o que eu sinto quando estou sozinho. Essa pergunta mora dentro de muita gente. Talvez more dentro de você. E sabe, tem algo que quase ninguém fala, mas que muda tudo quando a gente entende. Deus vê o que ninguém mais vê. Ele vê o cansaço escondido atrás do sorriso. Vê o esforço que ninguém reconhece. Vê as lágrimas que caem quando a casa está em silêncio. Vê a sua alma lutando para continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Deus vê você, inteiro, sem filtros, sem máscaras, sem precisar provar nada. Ele não se impressiona com o que impressiona os outros. Enquanto o mundo olha para a aparência, resultados e performance, Deus olha para o coração. Tem uma história na Bíblia que mostra isso de forma poderosa. Quando o profeta Samuel foi escolher o novo rei de Israel, ele achou que seria alguém forte, bonito, imponente, alguém que tivesse a aparência de rei. Mas Deus o corrigiu com uma frase que é como um abraço na alma. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Enquanto todos olhavam para os irmãos de Davi, Deus já havia escolhido o mais improvável, o caçula, o esquecido, o que estava no campo cuidando das ovelhas. Ninguém o chamou para o banquete, mas Deus o chamou para o trono. Por quê? Porque Deus vê o que ninguém mais vê. Quantas vezes você já se sentiu como Davi naquele campo? Longe dos holofotes, longe dos olhos humanos, fazendo o seu melhor, e ainda assim se sentindo esquecido. Mas é justamente nesses lugares de silêncio e anonimato que Deus te observa com mais atenção. Enquanto todo mundo está ocupado demais para perceber sua luta, Deus está presente. Cada lágrima que você enxuga no escuro, Ele vê. Cada oração sussurrada quando parece que ninguém está ouvindo, Ele escuta. Cada escolha difícil que você faz em segredo, mesmo sem aplausos, Ele reconhece. Deus não é como os homens. Ele não precisa de palco para enxergar valor. O seu valor não depende de quantos te aplaudem, te seguem ou te reconhecem. O seu valor está no fato de que você foi visto por Deus, escolhido, amado. E isso muda tudo, porque quando Deus vê, Ele age. Ele move o que for preciso. Ele cria caminhos onde não existem estradas. Ele te levanta quando ninguém mais estende a mão.
Ele sussurra verdades eternas quando o mundo só oferece barulho. Ele te lembra quem você é, mesmo quando você esquece. Tem gente que passa a vida buscando a aprovação dos outros, tentando se sentir suficiente. Mas a verdade mais libertadora que você pode entender hoje é: você já é suficiente aos olhos de Deus. Você já é visto, já é conhecido, já é profundamente amado exatamente como você é. Isso não significa que sua jornada vai ser fácil, mas significa que você nunca estará sozinho nela. E que mesmo quando ninguém mais enxergar o seu esforço, o céu inteiro está assistindo você lutar, crescer, resistir, com fé. É nessa hora que acontece o ponto de virada. Porque quando você percebe que Deus está vendo, você começa a viver diferente. A sua esperança não depende mais de elogios. Sua fé não vacila com a opinião dos outros. Você para de correr atrás de aceitação e começa a caminhar com propósito. Você entende que sua vida tem um valor eterno, mesmo que o mundo não veja. E aí algo muda dentro de você. Vem uma paz que não tem explicação, uma certeza silenciosa de que tudo vai se encaixar, no tempo certo, do jeito de Deus. Tem uma história que talvez você conheça, mas que merece ser ouvida com outro olhar. Agar, uma mulher desprezada, usada, humilhada, fugindo para o deserto sem rumo, sozinha, rejeitada. Quem olhava de fora talvez pensasse: ela não é ninguém, ela não tem valor, ela é invisível. Mas naquele lugar onde ninguém mais via, Deus apareceu. Ele não apenas falou com ela, ele a chamou pelo nome. E depois daquele encontro, Agar dá um nome a Deus. Tu és o Deus que me vê. Gênesis 16:13. Essa frase é tão poderosa que parece atravessar o tempo e chegar direto até nós. Porque no fundo, é isso que todos nós queremos, sermos vistos de verdade. Não pelo que mostramos, mas por quem realmente somos. E quando Agar entendeu que Deus havia, mesmo no deserto, mesmo na dor, algo mudou dentro dela. Ela teve forças para continuar. Porque ser visto por Deus não é só consolo, é renascimento. E talvez hoje você esteja em um tipo de deserto. Talvez tenha acabado de sair de uma batalha difícil. Talvez esteja no meio dela. Ou talvez esteja tentando esconder o quanto está cansado. Mas não precisa esconder de Deus. Ele vê. E não apenas vê, ele sente com você. A Bíblia diz que Jesus chorou. O próprio Filho de Deus, diante da dor de amigos, diante da morte, chorou. Isso mostra que ele não está distante, indiferente. Ele se importa. Ele sente. Ele participa. É por isso que você pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está sendo visto por um Deus que cuida. E Ele vê o seu coração, vê quando você perdoa, mesmo ferido, vê quando você escolhe o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil, vê quando você insiste na fé, mesmo sem sentir nada, vê quando você ama, mesmo sem receber amor de volta. Nada disso é em vão, nada escapa do olhar de Deus. E esse olhar não é de julgamento, é um olhar de misericórdia. Um olhar que conhece suas falhas e mesmo assim te ama com perfeição. Um olhar que não exige máscaras, que não te compara com ninguém. Um olhar que te chama pelo nome, como chamou Agar, como chamou Davi, como chamou tantos outros. E que hoje está chamando você. Sabe, quando a gente entende que é visto por Deus, até o silêncio muda de peso. Ele deixa de ser abandono e passa a ser presença. Porque mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele ainda está vendo, ainda está agindo, ainda está cuidando. É como um pai que observa o filho dormir. Ele não precisa falar nada, só está ali, garantindo que nada de mal aconteça. Assim é o olhar de Deus sobre você. Um olhar constante, que guarda, que envolve, que nunca se distrai. Tem gente que acha que Deus só está nos momentos grandiosos, mas a verdade é que Ele está nas pequenas coisas também. Ele vê quando você segura uma lágrima para não preocupar ninguém.
Vê quando você abre mão de algo por amor. Vê quando você dá um passo de fé, mesmo morrendo de medo por dentro. E Ele honra isso, não no tempo do seu relógio, mas no tempo perfeito dele. Porque os olhos de Deus não apenas enxergam, eles guiam. Eles conduzem você para caminhos de vida, mesmo que hoje pareçam tortuosos. E talvez você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha se perguntado: Deus, até quando? Mas deixa eu te lembrar de algo. Davi também esperou. José também foi esquecido por um tempo. Ana chorou anos por uma resposta. E todos eles foram vistos por Deus mesmo quando ninguém mais lembrava deles. E quando Deus agiu, foi do jeito dele. Surpreendente, perfeito, transformador. É isso que ele faz. Ele transforma desertos em lugares de encontro, lugares de dor em testemunhos de cura. Você não foi esquecido, você não está sozinho, você está no campo, Deus vê. Você está no deserto, Deus vê. Você está no vale, Deus vê. E mais do que ver, Ele está com você. E isso muda tudo. Porque quando Deus vê, Ele não apenas observa, Ele prepara. Prepara portas, prepara respostas, prepara livramentos que você nem imagina, prepara encontros, oportunidades, recomeços e tudo isso no tempo certo. Então, segura firme, continua fazendo o bem, continua plantando fé, continua lutando em silêncio, mesmo quando ninguém vê, porque Deus vê e Ele vai honrar cada semente, cada escolha feita com amor, cada passo dado com fé. Quando você olhar para trás, vai perceber que todas aquelas vezes em que se sentiu invisível, esquecido, sozinho, foram, na verdade, momentos em que Deus estava preparando algo maior. Aquele cuidado silencioso, o amor escondido por trás do silêncio do mundo, estava tudo ali, sustentando você. E essa é a verdade mais libertadora que você pode carregar no coração. Você é visto, você é amado, e sua história ainda está sendo escrita pelo Deus que nunca perde o foco de você. Lembre-se das palavras do Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não importa quão profunda seja a sua dor, quão solitário seja seu caminho, Deus está pertinho, enxergando sua luta, sentindo sua dor, segurando sua mão. Você não está sozinho, nem nunca esteve. E isso é o que te dá força para continuar, para acreditar que dias melhores virão. Agora, quero te convidar a não guardar essa palavra só para você. Comenta aqui se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração de alguma forma. Compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que Deus vê, que Deus ama. Se inscreve no canal, porque aqui sua alma sempre encontra acolhimento, esperança e um lugar para crescer na fé. Nunca se esqueça, Deus vê o que ninguém mais vê e Ele está olhando para você agora mesmo, com amor, cuidado e um plano perfeito.